A Defesa Civil é o órgão responsável por monitorar e agir em situações de risco, como barreiras que ameaçam desabar, inundações, entre outros. Muita gente confunde o trabalho desenvolvido por esse órgão com outros, como o de Corpo de Bombeiros, por exemplo. Aqui comigo no estúdio está o coordenador de emergência da Defesa Civil de Maceió, Paulo Noronha. Vamos estabelecer já essas diferenças. Qual é o trabalho da Defesa Civil? Qual é o trabalho do Corpo de Bombeiros? O bombeiro é resgate, né? O bombeiro faz o resgate, aquele órgão que faz o primeiro socorro, isso é o bombeiro. A Defesa Civil é um órgão de gerenciamento. Ele verifica o que está acontecendo e chama a pasta afim, que é responsável pelo fato. Por exemplo, uma árvore que está em risco de queda, né? Uma galeria que está entupida, um canal que precisa também sofrer o desentupimento. Isso tudo a Defesa Civil faz acionando os órgãos que são responsáveis pela pasta, pelo trabalho propriamente dito. É o trabalho também de planejamento também, né? A gente trabalha com prevenção, né? A gente trabalha principalmente em área de risco para tentar diminuir cada vez mais esse risco. Ou seja, com galerias drenantes, com trabalhos na própria talude, na própria grota, escadarias, né, que possam drenar as águas. Tudo isso é feito durante o que a gente chama de preparação e prevenção. A gente trabalha no P2R2, tem preparação, prevenção, que é a mitigação do problema. A gente não sabe hoje aonde vai acontecer o problema, mas sabe quando vai acontecer, por incrível que pareça. Quando é que ele acontece? Ele acontece durante a quadra chuvosa, os desastres naturais que eu estou falando, né? Ele acontece durante a quadra chuvosa, que vai de abril a julho, podendo se esticar de 15 de abril até 15 de agosto, né? Esse é o período que mais nos preocupa. Então, nós trabalhamos com o P2R2, que é prevenção e preparação. Nós temos, durante o evento adverso, nós temos a resposta a ele, né? E depois a restauração do cenário atingido. Aquilo que a chuva causou, a gente tenta consertar, né, para que comece novamente o ciclo de prevenção e preparação. Uma grande empresa desenvolve um trabalho de preparação, planejamento com áreas de escape, de controle, de distribuição de alimentos, enfim. Uma cidade pode se preparar assim? Não só pode, como deve. A gente tem todo um plano. Eu vou te dar um exemplo do APEL, que é um plano para desastre tecnológico que nós temos lá junto à Braskem. Nós temos, inclusive agora no dia 18 de novembro, nós vamos ter um simulado de evasão do Pontal da Barra. Nós fazemos tanto do Pontal quanto do Trapiche, né, para se no caso de houver algum acidente na Braskem, né, aí todos os órgãos envolvidos, né, fazem o seu trabalho. Então nós vamos fazer um simulado no dia 18, nós fazemos a evasão das creches, fazemos a evasão dos colégios e fazemos a evasão da população no modo geral. O mundo do Oriente, principalmente o japonês, ele tem isso em mente desde a escolaridade, né, até a infância. No Brasil é necessário isso ou é um país que vive assim, no absoluto convívio com a natureza, harmonioso? Não é necessário sim, Miguel. Eu vou te dar um exemplo bem prático do que a gente está conversando aqui. No World Trade Center, né, que foi atingido no dia 11 de setembro, as pessoas já faziam treinamento de evacuação do prédio. Eu acho que coisa assim de uma vez por mês ou de 3 em 3 meses, e isso ajudou em muito a diminuir o número de vítimas. Porque quando aconteceu o sinistro, eles já sabiam o que fazer, por onde se dirigir, por onde evacuar. Isso ajudou e muito a diminuir o número de vítimas. Isso a gente devia fazer aqui sempre. Só que, infelizmente, quando a gente vai fazer, uns levam na brincadeira, outros não querem participar, mas é de suma importância a gente fazer simulados de evacuação. Tivemos também grandes lições, né, no mundo moderno, por exemplo, o acidente de Mariana, uma banda tocando, alguém vai, para efeito do show, acha de soltar uns fogos, e aí aconteceu o desastre. Né? A gente aprendeu muito com Mariana. Maceió, inclusive, fechou algumas casas noturnas, depois eu não vi mais nada. Elas estão cumprindo a legislação? Essa fiscalização é mais com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Ele tem uma parte técnica que só cuida dessa fiscalização. Mas a informação que a gente tem é que eles estão atuantes, sim. Inclusive, no passado recente, nós fomos chamados até para fazer algumas
fiscalizações em conjunto. Né? Nós tivemos até no Maicai para ver a questão de saída de emergência, né? Mas apesar da Defesa Civil não ter continuado, não ter sido mais convocada, digamos assim, né? Porque é um trabalho do bombeiro, mas eu acredito que eles tenham continuado, sim, deve estar fazendo essa fiscalização. Um aprendizado também, claro, na Europa, um país que investe muito em turismo, um grande evento numa cidade, e aí o terremoto veio e transformou a festa num grande desastre. Né? O que podemos aprender com isso, Noronha? É isso. Os nossos desastres naturais, né, costumam ser bem mais brandos. Ou seja, é mais uma chuva, é mais um alagamento. Né? Os nossos desastres naturais não costumam ser tão terríveis assim. Né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que se preparar para o pior, numa escala maior do que a gente está acostumado, para a gente estar sempre prevenido. Né? Para isso a gente tem os NUDECs nas grotas, nós fizemos aqueles núcleos comunitários, né? Que são os olhos da Defesa Civil na grota. O pessoal que mora na grota hoje está ciente que não pode estar tirando a cobertura vegetal, não pode estar cortando barreira, que isso vai causar acidente no futuro. Ou seja, a gente tenta esclarecer ao máximo a população para que amanhã não diga, eu não fui avisado, eu não sabia. Né? A gente faz um trabalho junto com os NUDECs, para esclarecimento de toda a população. Fizemos alusão a Santa Maria, como se fosse Mariana, e vice-versa, mas agora vamos trocar e vamos para o exemplo mais concreto, que foi do acidente de Mariana. Um acidente aqui, de proporções como o de Mariana, acredito eu que não deva acontecer, porque as nossas indústrias, elas não trabalham com barragens, tanta vulnerabilidade, rejeito, enfim, mas temos a cana-de-açúcar, que tem uma tecnologia de altíssima rotação de água, troca de água em rio, e que às vezes vem bastante aquecida. Quando a gente acompanhou há muito tempo atrás a mortandade de peixes na lagoa, enfim. Claro, a Defesa Civil ainda não se investiu nesse negócio, ou foi requisitada para isso porque tem outros órgãos. Mas eu acredito até pelo valor econômico, a Defesa Civil deveria sim se preocupar e entrar nesse jogo, porque nessa rotina de trabalho, porque a comunidade pesqueira, marisqueiras, do roteiro, das lagunas Mundaú e Manguaba, elas são de extrema importância para a nossa economia. A Defesa Civil merece adentrar nesse negócio, deve adentrar nessa situação? O problema é que é um problema muito mais macro, né? Muito, vamos chamar assim, muito grandioso para o tamanho da Defesa Civil Municipal hoje ainda. Né? Mas a Defesa Civil Estadual, eu me lembro há pouco tempo, nós recebemos, por engano, eles mandaram para Maceió uma solicitação sobre as barragens existentes, as condições das barragens existentes em Alagoas. E nós pegamos esse processo e levamos lá para a Defesa Civil Estadual, né, que é quem de direito deve responder. Né? Tudo o que acontece nessa região circunvizinha, inclusive com aquela cheia, com o desastre que nós tivemos em 2010, tudo veio terminar na Lagoa. Os rios carregam tudo para cá. Né? Então, realmente é uma coisa que preocupa, né? A população que fica no entorno da laguna, exemplo do Bom Parto, né? Vergel. Nós tivemos problemas seríssimos ali em 2010, nós tivemos que distribuir quentinhas em Canoas, por exemplo, né? Para o pessoal não queria sair de casa, porque ia ser roubado e tal, e como é que esse pessoal vai ser alimentado? Né? Então nós tivemos um trabalho, realmente, Miguel, a gente devia ter assim, um trabalho mais macro, mais com a participação dos outros municípios, né? Cada um fazendo a sua parte, mas infelizmente a gente não tem ainda esse trabalho mais efetivo, estou lhe falando. Né? Uhum. Claro que quando a coisa chega em Maceió, a gente toma as providências, mas a gente devia fazer uma coisa que pudesse diminuir o problema até a chegada dele aqui na nossa capital. Porque as coordenações, elas não funcionam muito bem, né? Às vezes o prefeito diz que tem uma coordenação municipal lá, mas o cidadão é secretário de esporte, ele não é efetivamente coordenador de Defesa Civil Municipal. Ele não vê só a Defesa Civil, ele tem outras atribuições. E isso vai desviando
o objetivo da coisa, né? E termina desbocando tudo aqui, Marcelo, né? Vem tudo para cá. A gente fica monitorando através da SEMAR, que é outro parceiro da Defesa Civil, né? A gente fica monitorando os rios, porque a gente sabe que ele vem para a nossa lagoa Paraíba, aqui. vem Cajueiro, vem União, São José da Laje, termina Rio Lago, Marcelo. Isso. Aí enche aqui, se a gente pega uma maré alta, por exemplo, né, que a gente sabe que a água não consegue escoar, né, a gente tem problema aqui de refluxo, e vai ter que assistir a população ribeirinha ali. E decretação de emergência também é um trabalho assim, muito apurado, que merece muita condição técnica. Nós temos esse suporte, Paulo? Temos. A gente tem, você pode decretar situação de emergência e o estado de calamidade pública, né? Hoje a gente está tendo uma situação, um estado de calamidade pública de vários estados alagoanos, não pela cheia, mas pela seca, né? Então foi feito através, inclusive, da AMA, com a ajuda da AMA, com a ajuda da Defesa Civil Estadual, né? Com as defesas civis municipais, né? Tudo em conjunto para mandar esse decreto lá, já foi aprovado aqui, já foi decretado, e foi mandado para Brasília para pegar os recursos para poder socorrer essa população. Okay. E o mesmo faríamos em Maceió se houvesse necessidade. Espero que não. E às vezes demora tanta a aprovação disso e a liberação do recurso, e quando chega já não tem mais graça, não? Miguel, mas você sabe que antigamente demorava mais. Vou te dizer por quê. Não tinha esse acesso que o pessoal tem para a AMA hoje, não tinha Defesa Civil Estadual em cima, porque às vezes o prefeito mandava uma pessoa fazer que não tinha conhecimento, faltava um documento, aí esse documento tinha que ter assinatura, e cadê o prefeito que não sabe onde está para poder assinar esse documento? Era mais complicado. Hoje não. Hoje a AMA entrou na jogada, a Defesa Civil Estadual está na jogada, as defesas civis municipais já mais organizadas têm conseguindo diminuir esse tempo aí. Paulo, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui, muito obrigado pela entrevista. Miguel, a Defesa Civil que agradece mais uma vez o espaço aí, e tenham todos um bom dia. Pauta Especial fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da noite. Até lá.